Boa tarde, povo amado, povo querido. Bruna, que alegria ter você aqui, que saudades. Carol, a Lívia, que já tá aqui com o Rafa, Ju, Nalvinha, a Tamara, a Aline, deixa eu ver quem mais. Jéssica, Patrícia. Que alegria, gente! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós já louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos em nome dEle. Fala boa noite, pessoal! Boa noite! Eu tô aqui também! Fala, papai! Papai, dá boa noite pra galera! Boa noite, pessoal! Tudo bom? Vamos chegando, vamos se assentando. Quem que tá chegando aqui, Mo? Nalvinha. Nalva. Ah, lá tá com a avó Anitta, com o vozé e com a Bia. Fala, oi, vovó. Oi, vovó. Beijão pra vocês. Que alegria ter vocês aqui. Quem mais? A Marcela tá aqui. Amém, Ma. Amém. Que Deus abençoe a nossa noite. A Tati. Boa noite, Tati. A Giane, Larissa, a Márcia, que alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se mais uma vez muito acolhidos. A Giane, que alegria, Giane, seja bem-vinda. A Sirlene, Luana, quanto tempo, que alegria. A Silvinha, Eline, Carol, Isadora, sejam bem-vindos. Me perdoem se eu tô, às vezes, pular alguns nomes aqui, viu? A gente está aprendendo a ler, rezar, fazer tudo simultaneamente. Silvinha, amém, meu amor. Boa noite, a Lívia. Que alegria, né? Nós estamos aqui realmente felizes, muito agradecidos por esse projeto que Deus colocou, desenhou no nosso coração, né? Sobre esse testemunhar dos milagres de Deus. Hoje é a nossa terceira live. Nós fizemos uma introdução no domingo, né, meu amor? Domingo. Então, ali a gente pôde explicar um pouquinho para vocês sobre o acreditar, sobre a fé, né? O que é ter a fé, como dar passos na fé, o que nos motiva a ir de encontro a Deus. Então, já está disponível no nosso canal do YouTube. Por favor, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. A gente fica repetindo isso, gente, porque nós precisamos de 1000 inscritos no canal para a gente ter acesso a algumas outras ferramentas do YouTube. Então, por isso que a gente fica aqui falando na cabeça de vocês, porque nós já temos 500, acho que quase 550. Então, se cada um de nós que estamos aqui, desses 500 lá, né, pedir para que um esposo, a esposa, um filho, uma filha, um parente, um vizinho, um amigo se inscreva, a gente já consegue esses 1000 inscritos. Sabe por quê? Por exemplo, hoje nós estamos fazendo a live aqui no Instagram, né? Então a gente tem que depois salvar essa live e colocar no YouTube, sendo que a gente poderia fazer tudo isso de uma forma só, de uma vez só, né? Então facilita um pouquinho aqui para nós também. Com as crianças, com o dia a dia, né? Facilita pra gente. Então, nós temos pedido isso pra vocês. Obrigada, tia Ana Cláudia. Quem já se inscreveu, eu agradeço de coração, viu? Que mais que eu quero falar pra vocês? Micaela, boa noite. Gui, boa noite. Que saudades de vocês. Vanessa, boa noite. A Vanessa, que saudades. Marília, Dani, Neia, meu amor, que alegria, sejam bem-vindos. Ontem nós tivemos um testemunho maravilhoso que encheu nosso coração de felicidade, de gratidão a Deus, da Marcela, do Edilberto, da Fernanda e do Theo. Uma família muito especial que mora no nosso coração. Rezamos por eles ontem e hoje nós temos mais uma família do nosso coração. Amigos muito queridos que através da pastoral familiar, né, a gente foi apresentado uns para os outros, né? E Deus é assim, Ele vai colocando no nosso caminho
as pessoas de bom coração, né? As pessoas que também têm esse mesmo desejo de alcançar a santidade junto com a gente. E é muito bonito como o amor, ele realmente é a medida para tudo, né? Então hoje nós temos aqui, estamos com o nosso coração em festa, em poder acolher a Lívia, o Rafael, para que a gente possa reviver uma história tão linda, em que nós tivemos a graça de estarmos tão próximos, tão presentes, né? E poder acompanhar cada toque, cada cuidado de Deus na vida deles. Uma família que a gente também ama de paixão e que nós já rezamos aqui o dia todo por eles, para que eles possam realmente, assim como ontem, né? A Marcela, o Edilberto, que eles também possam hoje serem guiados pelo Espírito Santo. Então vamos começar nos colocando na presença do nosso grande Senhor e Salvador? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, você que é o meu melhor amigo, meu consolador, o meu orientador, educador, eu te peço nesse momento que o Senhor venha sobre nós, venha sobre cada um que está aqui participando dessa live com a gente, sobre as suas famílias, sobre os seus impossíveis, sobre as causas e pedidos que estão nos seus corações. Vem, Senhor Jesus, sobre a humanidade que tanto precisa de te conhecer, para que eles possam assim te amar. Quero pedir, Senhor Jesus, em especial, que o Espírito Santo Paráclito venha nesse momento sobre a Lívia, sobre o Rafael, para que eles possam realmente ser a voz do Senhor. Venha, Jesus, nesse momento, sobre o ventre da Lívia, e vai abençoando esse bebezinho que já é tão amado, que foi tão sonhado, que foi tão querido por todos nós. E que todos nós hoje tenhamos a oportunidade de cada vez mais fortalecer a nossa fé através do exemplo vivo, do testemunho real de pessoas que, assim como nós, lutam a cada dia para ter uma vida cada vez mais santa, mais cheia de amor, de serenidade, de equilíbrio. Assim eu te louvo, te bendigo, te agradeço. Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Lívia, vou te chamar. Conectando aqui. Jane, boa noite. Ju, boa noite. Aê! Amiga, vocês conseguem virar o celular? Isso. Conseguimos. Peraí. Tá bom? Vamos abaixar, vamos afastar um pouquinho. Tá. Peraí. Tá bom? Tão lindo. Boa noite. A gente vai ficar espremidinho aqui. Isso, não tem problema. Boa noite oficialmente para vocês três, nossos amores. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, que é a casa de vocês, a esse Amém. Instagram, e que o Espírito Santo os conduza. Então, amiga, eu ia pedir para vocês se apresentarem, né? E começarem aí a contar a história de vocês, para que as pessoas que ainda não conhecem, né? Elas possam também se inteirar. Tá, joia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então tá. Tem um mocinho aqui atrás falante, mas já já ele fica quietinho.
Lindo ele. Manda um beijo, um abraço para ele. Já ele vem aqui Bom, te dar um beijinho. tá bom. Então, meu nome é Lívia, Meu nome é Rafael. nós somos casados, vamos fazer 4 anos de casados a semana que vem, dia 30 de abril, e a gente está muito feliz, primeiramente, de estar aqui, podendo partilhar com todos vocês a nossa história, que alguns já conhecem, né? A gente gostaria de agradecer por essa oportunidade de tentar levar a nossa história, assim como uma missão que nós temos para nós, para a vida inteira, de tudo que nos aconteceu e que vem acontecendo, né? A história não para, o milagre não para. Então, a gente, eu e Rafael, depois de tudo que aconteceu, nós somos missionários da nossa fé, da nossa história, e sempre que Deus nos pedir para recontar, nós vamos recontar inúmeras vezes. Então, a gente agradece pela live, e também é uma oportunidade da gente agradecer até publicamente a vocês, Kiki e Thalita, por tudo que vocês fizeram por nós. Porque talvez, se vocês não tivessem existido na nossa vida, a gente não estaria aqui contando para vocês todo o milagre que tem nos acontecido diariamente, né? O milagre não aconteceu, ele acontece diariamente na nossa vida. E vocês, especialmente a Thalita, foi minha mentora, eu falo, que ela foi quem me conduziu, basicamente, nessa jornada, que foi muito tenebrosa, foi muito difícil, foi muito árdua para mim, para o Rafael, para minha família, para a família do Rafa. Então, a Thalita, eu tenho uma grande gratidão por ela, pelo Kiki, pela família deles, por nos ajudar a encontrar o nosso caminho da fé. O caminho que a gente tentou construir, ou a gente vem tentando construir, na santidade de casal. Então, antes de qualquer coisa, nossa gratidão eterna pela minha irmã, amiga, companheira de todas as horas, pelo Kiki, pelas 2 gracinhas daí também, que é a nossa família, por tudo que vocês nos proporcionaram. E continua nos proporcionando, olha esse canal maravilhoso que vocês concederam para nós, né? Então, primeiro a gente agradece e colocamos diante de Deus tudo que vamos presenciar e ouvir e conversar aqui. Bom, para vocês entenderem a nossa história, vamos começar, né, bem lá antes de tudo, antes do nosso casamento, antes do nosso relacionamento. Nós viemos de 2 famílias extremamente católicas, né, especialmente a minha. Meu pai sempre, com a minha mãe, muito engajado na igreja católica. Meu pai era ministro da Eucaristia, faz mais de 20 anos, se não me engano, 23 anos que participa da equipe de Nossa Senhora, ajuda em vários movimentos da igreja. Então, eu cresci basicamente nesse meio, né, dentro da igreja católica. No entanto, quando eu fiz lá meus 20 anos e saí de casa para terminar os meus estudos, meio que rebelde da vida, não sei se essa é a palavra, mas eu resolvi distanciar da igreja. Não me fazia sentido a igreja. Por mais que os meus pais me levassem, por mais que eu participei desde a minha infância, estar dentro da igreja, isso não fazia sentido para mim. E a gente vai ser muito sincero em tudo que a gente falar aqui, porque faz parte. Então, tudo que acontecia dentro da minha família com relação à igreja não me tocava. Eu me sentia como uma árvore que não fazia efeito algum. E aí, eu fui embora e realmente resolvi distanciar totalmente da igreja católica. E aí, basicamente, eu fiquei 15 anos da minha vida distante da igreja, né? Distante de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que eu acreditava, e eu exercia a minha fé, imatura que era, prematura que era, que eu falo, do meu jeito, livre, sem norte, sem direção. Mas para mim, naquele momento, já era suficiente, né? E com o Rafael, basicamente, foi a mesma coisa.
Voltou. O Rafael vai só falar que é a mãe dele, já ele volta. Tá bom. Mas aí, com o Rafael também foi a mesma coisa. A caminhada de fé foi muito fraca, né? Ele não tinha sentido. Então nós nos encontramos há 11 anos dessa forma. Nós dois começamos a namorar nessa caminhada de fé muito fraca. Amiga, Oi. Para mim tá paralisado vocês. Eu tô te ouvindo, mas tá paralisada a imagem. Eu não sei se pro pessoal também tá. Se alguém puder dar esse ok, aí eu posso chamar a Lívia de novo, caso esteja paralisado para vocês também. Tá sem a imagem da Lívia. Amiga, posso te chamar de novo? Pode, claro. Aí tinha ficado congelado, amiga. Desculpa, e aí travou aqui para nós. Tá bom. Então vamos. Tá. Aí, então nós nos encontramos nesse estágio de fé, de muito pouca fé, de maturidade, de caminhada na igreja, né? Na nossa fé mesmo. Bom, aí encontramos, namoramos por 7 anos, casamos dia 30 de abril de 2016, e depois de 1 ano de casamento, nós resolvemos que era a hora, nossa hora, de engravidar, né? Da gente, então, perpetuar a nossa família que a gente sempre sonhava. Pois bem, passado, então, 6 meses que a gente estava tentando, nada vinha positivo, né? E como eu sou da área da saúde, bastante atenta em relação à própria saúde também, eu falei, tem alguma coisa de errado. E eu também não poderia mais aguardar, porque eu já tinha, na época, 34 anos. Então, já não dava mais para esperar. Foi aí que eu chamei o Rafa e falei, Rafa, nós precisamos fazer uma avaliação geral do que está acontecendo para a gente não perder tempo mais, né? Eu não sou tão novinha assim, mas Rafael é mais novo que eu, tinha 31 na época. E aí, nós encontramos uma clínica de referência aqui na nossa região e fizemos uma batelada de exames. Pois bem, realizado alguns exames, o diagnóstico veio sobre a nossa cabeça. Eu estava com uma falência ovariana precoce, isso quer dizer que eu estava aos 34 anos com uma menopausa precoce e o Rafael apresentava uma baixa quantidade de espermatozoide, né? Que inviabilizava 100% toda a concepção natural. Isso foi o que nos foi falado, né? E aí, esse diagnóstico, com uma infertilidade do casal, né, era minha e era do Rafael, isso veio como uma bomba sobre a nossa cabeça. Porque vejam vocês, a gente era um casal recém-casado, na verdade, né, com 1 ano e pouco de casamento, começando a nossa vida, né? Todo mundo sabe que primeiro, segundo ano de casamento não é fácil até a gente ajustar todos os nossos pontos, começando a nossa vida financeira também, e aí com uma bomba sobre a nossa cabeça, né? Com essa questão da infertilidade. E aí eu gostaria de mencionar também, por que uma bomba? Porque a gente nunca espera, porque nós éramos considerados um casal rígido, super saudável. A gente nunca teve problemas de saúde, a nossa família nunca teve problemas de saúde relacionada. Então, isso veio como uma bomba sobre a gente. E sem contar também que o tema infertilidade, para a sociedade, isso é um tabu. Ninguém se discute infertilidade. Ninguém chega falando, eu sou infértil, não é? E ainda mais, a nossa cultura é um pouco ainda machista. Haja vista as mais diversas rodas de amigos, sempre sai uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira de mau gosto, é uma brincadeira porque acontece mesmo, né? Só que quem está de cá e tem o diagnóstico de infertilidade, isso é uma pedrada, porque a gente tem vergonha de falar, nós somos inférteis. E vejam bem, eu não estava pedindo para Deus, eu e Rafael, um carro de luxo, eu não estava pedindo uma casa maravilhosa, eu não estava pedindo uma viagem dos nossos sonhos. A gente só queria ser normal. E a gente não conseguia ser normal.
Na verdade, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a lei natural da nossa vida não estava acontecendo conosco, né? E aí o chão veio a desabar. E desabou verdadeiramente, ao ponto em que eu e Rafael, a gente se isolou dos nossos amigos, dos nossos familiares, nós não contamos, demoramos muito para conseguir falar sobre isso com alguém, de tamanha dor e tristeza que nos assolou naquela época, né? E isso foi muito difícil para a gente. O casamento abalou? Abalou muito, porque a gente já não tinha fé, a nossa caminhada era imatura, a nossa estrutura era pouca. E olha que viemos de famílias estruturadas, muito boas, mas a estrutura, a base de fé nós não tínhamos. Estávamos começando um relacionamento e com tudo isso foi muito difícil para a gente, né? E ter um diagnóstico desse no mundo de hoje, na minha altura dos meus 34 anos, né? Foi muito difícil para a gente. Foi algo que a gente encontrou a palavra tristeza. Para quem conhece a gente é muito alegre, feliz. Eu sou assim, o que eu só tô bem, eu tô bem. Se eu tô mal, você vê na minha cara que eu tô mal. Às vezes eu me enrolo com isso, porque eu não sei muito disfarçar. A minha cara, o Thalita sabe muito bem disso. E eu não conseguia mais ser feliz. Eu não conseguia mais encontrar os amigos em rodas, e o Rafael também, e conversar, porque havia um medo disso sair. E os nossos amigos sempre estavam engravidando e tendo filhos. E a gente era para trás. E a gente sempre dava uma desculpa. Por medo, por vergonha, por várias coisas limitantes na nossa cabeça, né? Então, isso foi realmente cruel no momento em que nós descobrimos o nosso diagnóstico. E os médicos, não foi um, não foi dois, eles falavam, vocês nunca vão poder engravidar de forma natural. Nunca vão poder. Porque, além do problema ser dos dois, né, é extremamente grave o que vocês têm. Pensa bem as mulheres entrarem em menopausa precoce aos 34 anos. Então, isso foi avassalador com a gente. Bom, naquele momento do diagnóstico, com tudo o que nós passamos, e aí a gente conheceu mesmo a tristeza, a vergonha, o isolamento, e a gente falou, vamos arregaçar as mangas e vamos procurar tratamento, que é o que nos resta nesse momento. E nós fizemos isso. Nós fomos para São Paulo, numa clínica extremamente conceituada no Brasil, né? E começamos a tratar. De que forma? O médico foi claro com a gente. A gente só tinha uma possibilidade de engravidar, que era com fertilização in vitro. Para quem não conhece esse mundo, a fertilização in vitro é o estágio mais alto da complexidade da reprodução humana, né? Então, os médicos falavam, não percam tempo com inseminação, com coito programado, com nada, porque isso para vocês não resolve. É só fertilização. E é muito caro. E também nos deram, não deram nem 1% de chance, né, naturalmente. Sim, é verdade. Rafa lembrou uma coisa. Os médicos eram unânimes, assim, e falavam, vocês têm 1% de chance, nem 1% de chance de gravidez natural. Ou seja, era zero a nossa probabilidade de engravidar, né? E a gente foi acreditando muito nisso, obviamente. Como humanos que somos, né? Acreditamos no diagnóstico de papel por muito tempo. Então, a gente começou nossa saga de tratamento em São Paulo. E quem não conhece esse tipo de tratamento, ele exige um estado emocional, físico e conjugal extremamente alinhado, né? Por que emocional? Porque a mulher recebe altas doses de hormônio. Só para as mulheres entenderem. Se você tem uma TPM forte, você imagina 22 vezes mais hormônio por mês. Era isso que eu recebia, né? Então, emocionalmente, por mais que seja pesado, era o que eu tinha que passar para dar certo. E fisicamente, porque era em São Paulo. Então, eu com o Rafael, nós tínhamos que deslocar para São Paulo para fazer isso. E muitas vezes, Rafael trabalhando em Mogi, não podia sair do consultório. E muitas vezes eu tive que ir sozinho. Era bate e volta.
Porque quando você começa o tratamento, você tem um dia exato para começar as medicações que são aplicadas na barriga, no abdômen, né? E não dava para transportadora, para o Sedex chegar na minha casa. Eu tinha que ir para São Paulo, eu e o Rafael. Então, imagine o desgaste. Chegou vezes de eu ir para São Paulo em 30 dias, quase 20 vezes. E isso foi muito difícil para a gente, né? Sem falar do financeiro. Que pensem, como eu comentei, a gente estava começando a nossa vida e ter que desgastar tanto dinheiro, ter que gastar tanto dinheiro para esse tipo de tratamento que não é fácil. Então, naquele momento, a gente priorizou isso e deixamos de lado todas as outras coisas e começamos a guardar dinheiro incessantemente só para isso. Ok, qual foi o resultado disso? Foram 7 tentativas de fertilização em vitro. E pasmem, todas as 7 tentativas deram errado. Os médicos chegavam na gente, né, Rafa, e falavam: eu não sei o que eu mais faço com vocês, porque a Lívia não responde do jeito que outras mulheres respondem. Eu não tenho mais o que fazer por vocês. Está chegando a um limite, não tem mais o que fazer. E isso foi muito difícil para a gente, né? E quando isso foi acontecendo, né, nas tentativas, o Rafael chegou, eu me lembro muito bem, na nossa casa, com todo o desgaste que aconteceu, e isso vem muita emoção, obviamente, por isso, ele chegou em mim e virou e falou: Lívia, se você quiser separar de mim e encontrar uma outra pessoa que possa ser mais fácil engravidar, eu vou te entender, eu vou aceitar que você, então, parte para uma outra pessoa e tenta engravidar. Naquele momento, o mundo desabou pela 15ª vez na nossa cabeça, que eu percebi que meu casamento estava indo embora. E aí eu olhei para ele, né, Rafa, e eu já partilhei isso com ele, e falei: poxa vida, era o homem que eu sonhei, é um homem que eu quis tanto casar. Eu não casei para descasar, jamais. E ele está indo no vão dos meus dedos. O que mais a gente pode fazer? Eu não conseguia enxergar, né? Sabia que meu casamento estava a um tris. E era o homem que eu sempre amei e desejei estar do lado. Então isso foi marcante para a gente, assim, para vocês entenderem o nível do desgaste que passa um casal considerado infértil e que a sociedade muitas vezes não discute o assunto e muitas vezes apontado, achacoalhado e muitas vezes a gente passa vergonha. Bom, nisso, quando eu fiz, eu acho que a 4ª tentativa, ou a 3ª ou a 4ª tentativa, alguma coisa em mim, depois de tudo isso que aconteceu com o Rafael, eu falei: eu preciso salvar o meu casamento. A gente precisa fazer alguma coisa para salvar esse casamento. E aí, alguma coisa dizia dentro de mim que eu precisava ir à missa, né? E aí eu tive a felicidade de chegar na nossa igreja, que é a Nossa Senhora Auxiliadora. E a Nossa Senhora Auxiliadora, ela me recebeu tão de braços abertos, aquela comunidade, que eu não sou de Paraguaçu, né? Eu sou de Três Corações, mas eu moro em Paraguaçu. E eu senti uma alegria tão grande no meu peito quando eu comecei a frequentar a Nossa Senhora Auxiliadora. Eles não faziam nada, eu não sei. Eu sentia felicidade, eu me sentia acolhida por todos que estavam lá. Eu amava ir à missa, de alguma forma. Eu não sei explicar, né? Mas a gente sabe que Deus já estava agindo. E aí, aquelas missas estavam fazendo efeito para mim. Rafael ainda não. E chegou um determinado dia, lá no domingo, a Thalita com o Kiki foram à frente e convidaram os casais para fazerem um encontro de casais, que seria o primeiro, eu acho, da paróquia. E eu falei: gente, eu já estou perdida, meu casamento está perdido. O que nos custa ir para esse retiro? Eu nem sabia o que iria acontecer dentro desse retiro. Eu nem sabia se o Rafael iria aceitar fazer um retiro de casal, né? O Rafael não estava comigo na missa, mas eu falei: bom, vou. Cheguei em casa e falei com o Rafael: Rafael, você aceita fazer um retiro de casal? Eu não sei o que vai acontecer,
não sei o que a gente vai passar, mas você aceita? Já que a gente está numa situação tão delicada, o Rafael aceitou de prontidão. E eu falei, bom, ótimo, então vamos. Muito bem. Esse retiro foi um turn point, foi um gatilho que mudou a nossa vida. Entre as atividades do retiro, tinha uma adoração ao Espírito Santo. E quem estava fazendo, eu me lembro que era a Thalita e depois a mãe da Thalita estava fazendo essa adoração. E parece que eu senti um fogo por dentro, que eu estava no caminho certo de alguma forma. Mas eu não sabia de que jeito, mas que eu estava no caminho certo. E eu começava a chorar copiosamente e eu não parava de chorar. Rafael olhava para mim e falava, Lívia, para de chorar que os outros vão te achar que você está ficando doida, você está morrendo de chorar. E eu falei, Rafael, não consigo parar de chorar, você lembra, amor? É verdade. E aquilo ali, o Espírito Santo estava falando comigo, segue esse caminho. Eu não sabia qual, mas segue esse caminho. Muito bem. Terminado o retiro, a Thalita com o Kiki convidou todos os casais a participarem da pastoral da família. E eu nem sabia o que era pastoral da família. Nem sabia o que a gente iria encontrar nessa pastoral. Mas algo dentro de mim falava, vai. E eu olhei para o Rafael, falei, Rafael, vamos fazer parte da pastoral? O Rafael falou, vamos. E eu falei, vamos então fazer parte da pastoral. E, gente, não é porque é a nossa pastoral da família, mas assim, eu tenho uma gratidão também enorme por tudo que a pastoral fez e faz na nossa vida. Foi ali que o nosso casamento começou a ser reestruturado efetivamente. Foi ali que a gente descobriu o poder da oração um pelo outro, sem troca. Foi ali que a gente aprendeu com vários casais a superar as nossas dificuldades. E detalhe, ninguém sabia do que eu e Rafael estávamos passando. Então, a gente ali foi criando uma família verdadeiramente de um pelo outro. E eu desconhecia isso, né? Eles não sabiam o que eu estava passando, exceto a Thalita com o Kiki, que eu partilhei talvez na segunda tentativa de FIV, e que eu estava iniciando na pastoral. Então a Thalita e o Kiki começaram a saber da minha história, mas ninguém mais sabia. E muitas vezes eu, por algum testemunho, algum evangelho, uma música que tocava, eu chorava. Ninguém sabia porque eu chorava, mas eles me abraçavam, eles me ajudavam, eles me erguiam, a mim e ao Rafael. Então eu tenho uma gratidão enorme pela nossa pastoral. E foi aí que o nosso casamento começou a reestruturar. Bom, nisso a gente já estava lá para a quinta, sexta tentativa de FIV, né? Chegamos à sétima. E em dezembro de 2018 nós chegamos à sétima tentativa de fertilização. Isso foi em dezembro. E nessa sétima teve um detalhe importante. Por quê? Porque era a nossa última aposta. Nós não tínhamos mais dinheiro, nós estávamos esgotados emocionalmente por tudo que nós havíamos passado, tudo dava errado, e nós já estávamos no nosso caminho da fé. E o Rafael falou para mim que seria a última tentativa, que a gente não dava mais conta de seguir. Então, vamos apostar. Esperamos o mês adequado, que foi dezembro, e começamos. Porque para você começar uma fertilização, você tem que ter número de óvulos dentro dos seus ovários bons e tamanhos bons. Então, não é qualquer ciclo que você começa a fertilização. Aí, o que aconteceu? Aquele ciclo que a gente escolheu foi ótimo. Eu tinha 8 folículos, para mim já era ótimo, e de tamanhos bons. E a gente falou, agora vai dar certo. O médico também falou, essa é a melhor tentativa de vocês, vai dar certo. Falei, ok, vamos começar. Começamos as medicações. Na primeira e na segunda avaliação que ele fez de mim, dos meus ovários, estava indo bem. Gente, na terceira avaliação, que eu fui para São Paulo, toda na expectativa de continuar o tratamento, de forma inexplicável, os folículos desapareceram. Era assim que acontecia. E nesse caso foi muito, assim, avassalador com a gente. Porque a gente já não tinha mais dinheiro, a gente já não tinha mais força, a gente já não tinha mais psicológico para aguentar.
E quando os folículos desapareceram, eu tinha 8. Desapareceram 7, ficou um folículo. O médico falou para mim, e dessa vez eu estava sozinha. Vocês preferem continuar ou vocês preferem interromper? Porque a gente já tinha começado, já tinha gasto dinheiro. Naquele momento, eu senti uma força muito grande vindo de dentro falando, para, chega, você chegou ao teu limite. E quando eu liguei para o Rafael, né? Rafael falou, chega, eu não aguento mais, para com tudo isso. E nesse dia, não sei se a Thalita vai lembrar, a Thalita estava fazendo consulta obstétrica do Mateus em São Paulo. Lembra, amiga? Ô, amiga, a gente lá no shopping almoçando. Exatamente. E a gente saiu para almoçar, eu contei para ela e falei, amiga, eu cheguei ao meu limite. Pensando que o meu limite fosse muito, muito mais à frente. Eu falei, aconteceu tudo isso e nós chegamos ao nosso limite e eu vou parar. A Thalita virou para mim e falou, ufa, até que enfim você vai parar esse tratamento. Por quê? Porque ela já falava pra gente interromper o tratamento. E eu olhava a Thalita e falava, gente, ela é doida, ela não tá entendendo o grau, o nível do nosso problema. Se nem a medicina pode nos ajudar, como que ela vai milagrosamente me ajudar? Não tinha condições na nossa concepção. Então ela falou, ufa, ainda bem. E ela ainda continuou. Lívia, segue firme na sua fé, entrega na mão de Deus, que ele precisa apenas de uma chance. Aí ela virou para mim, sentada no restaurante, de frente, eu lembro. E ela falava, eu preciso que você só dê uma oportunidade a Deus. E eu falei, essa menina tá louca, não tem jeito, meu Deus. Mas, já que nós não temos mais condições de nada mais, eu vou dar esse crédito para Thalita. E vou reforçar cada dia mais a nossa fé e vou seguir nisso. E o que eu e o Rafael decidimos? Que nós viveríamos por 6 meses como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse esse problema. E a gente seria feliz de alguma forma, porque a gente já não era mais feliz. A gente era totalmente frustrado e infeliz. Falei, vou seguir o que a Thalita fez. E nesse momento, eu me lembro que durante o retiro, a Thalita e o Kiki, num sábado, nos mostrou e nos ensinou a rezar, fazer um exercício espiritual de Santo Inácio, amiga? Santo Inácio Loyola. Santo Inácio. Santo Inácio Loyola. E é um exercício espiritual que não dá para... Não é que todos tenham afinidades assim, com a execução do exercício espiritual, né? Num outro momento, acho que a Thalita poderia até ajudar muitas pessoas com esse exercício espiritual. E eu me lembrei, eu falei, Thalita, me ensina a fazer aquele exercício, porque até hoje eu não fiz. E quem sabe é a forma com que eu conecto com Deus, né? Poderia não ser, como para várias pessoas não é. E eu falei, é uma alternativa que eu tenho. A Thalita prontamente foi na minha casa, me ensinou o exercício, e aí eu comecei a jornada dos exercícios espirituais. Eu comecei a ficar cada vez mais engajada na fé. E o Rafael junto comigo. Eu falo às vezes mas é sempre eu e o Rafael. E dali em diante, a nossa vida matrimonial mudou. Mudou, já tinha mudado pela nossa caminhada dentro da pastoral. Aí ela mudou muito mais. O que nos aconteceu? Verdadeiramente, a gente encontrou paz de espírito nos exercícios espirituais. E isso eu não tinha mais. Eu não conseguia dormir mais. A gente sabe que o que a gente precisa ter na vida é paz de espírito. É deitar no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, né? E a gente não conseguia mais isso, do nível de estresse que nós estávamos. E os exercícios espirituais foi, de alguma forma, ressuscitando o nosso matrimônio. Foi reestruturando o nosso matrimônio. E muito interessante, que todas as vezes que eu perguntava várias coisas nos exercícios espirituais, que é rezando o evangelho do dia, contemplando e meditando,
Eu fazia várias perguntas, porque a gente pode fazer as perguntas, né? Deve fazer as perguntas. A resposta, sabe o que que era? Apenas creia. Alegra-te e creia. Eu falava, gente, mas nunca vai me responder esse evangelho? E aí foi indo. Às vezes eu mandava umas coisas pra Thalita e falava, Thalita, eu tô louca, eu perguntei isso, foi tão nítido na minha cara. E será que eu tô ficando doida? A Thalita, não, você está no tempo certo, você está fazendo a coisa certa. Apenas siga isso. Eu falei, tá bom, vamos seguir. E foi indo, que chegou em julho do ano passado, nosso casamento já estava, graças a Deus, salvo, reestruturado, nossa cabeça era outra. Eu olhei para o Rafael um dia e falei, Rafa, depois de tudo que nós passamos, com toda essa nossa transformação que passamos, vamos fazer a última tentativa para a gente tirar isso da nossa cabeça? A Thalita me achou louca de novo. Mas eu falei, amigo, eu dei 6 meses. Aí, Rafael falou, para mim, deu. Só que se você quiser, a gente vai tentar. Só que agora é com ovo doação. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas doação é quando uma mulher empresta os seus ovos para uma outra. Então, eu teria um óvulo de uma pessoa que eu não conheço, eu não posso conhecer. O Rafael pegaria o espermatozoide e juntava com esse óvulo desconhecido e implantaria na minha barriga. Era a única alternativa, porque o desgaste comigo era muito grande. A Rafael falou assim, eu não quero mais te ver recebendo tanta dosagem de hormônio. A gente não sabe para onde isso vai ocorrer. Então, se tiver que voltar, vai ser por ovo doação. E a ovo doação, para o meu coração, era demais. Eu não conseguia aceitar isso. Mas, se essa era a vontade do Rafael e essa era a última oportunidade, eu falei, vamos tentar, Rafael. Mas vamos tentar também diferente. Em outra clínica. Escolhi uma outra clínica de ponta, excelência em São Paulo, e fomos para uma consulta, que foi dia 30 de julho do ano passado. Chegamos lá, o nosso diagnóstico a gente já sabia. E a gente já sabia que iria fazer ovo doação. Ninguém mais sabia, era só eu e o Rafael. Acho que a Thalita sabia, né, Thalita? Você sabia que eu iria fazer ovo doação. E aí, o médico... Alguns amigos meus também sabiam. Alguns amigos do Rafa também sabiam. Os nossos pais também sabiam. É um assunto muito delicado, a gente não fala isso para qualquer pessoa, né? Então, a gente decidiu, né, dia 30 de agosto, lembrem dessa data, 30 de agosto, e fomos, então, nos preparar para fazer a sua doação. Recebi uma bateria de exames, incluindo, observem vocês, biópsia do meu endométrio, então eu teria que tirar um pedaço do meu útero para fazer uma biópsia, ressonância magnética do meu útero, várias coisas. Cheguei de São Paulo e já marquei tudo, porque a gente não podia perder a oportunidade de fazer rápido. E eu sou meio ansiosa, então eu gosto das coisas meio que agilizando rápido, eu não durmo no ponto. Aí tá. Fui, marquei, resolvi. Na outra semana, no dia 2 de novembro, no dia 2 de agosto, não, dia 2 de setembro, perfeito, 2 de setembro, acho que foi numa segunda-feira, fazendo os exercícios espirituais, perguntando a Deus se eu deveria ou não continuar fazer a ovo doação, porque não fazia sentido um pouco para mim. E o evangelho, na hora que eu fechei o evangelho, uma coisa que vinha na minha orelha, eu sempre falo que eu escuto pela direita, falava, fique atenta aos sinais. Aí eu falei, tá bom, vou ficar atenta aos sinais. Falei para o Rafael, Rafa, o exercício de hoje é para a gente ficar atenta aos sinais, tá bom? Tá bom, beleza. No outro dia, fazendo os exercícios espirituais e tentando uma resposta da ovo doação, sim ou se não, porque o evangelho te responde, se ele quiser e se ele achar que deve também. E aí eu tenho até aqui marcado, a gente estava vendo agora, eu e o Rafael, a Bíblia, eu fechei o exercício espiritual e uma coisa, de novo, na minha orelha direita, me falou uma voz. Lívia, quem te disse
que Jesus é filho biológico de Maria. A gente sabe que de José não é. Mas de Maria é um mistério. Por quê? Se a gente for olhar na passagem da Anunciação ao Senhor, a Maria, o anjo Gabriel encobre a Maria com a sua sombra e eis a concepção. Ninguém fala de óvulo, ninguém fala de filho biológico. Isso é um mistério da nossa fé, né? Da nossa igreja. E eu falei, pois bem. E Maria, o que respondeu? Faça-se em mim conforme a tua vontade. Que é a frase que a gente deixou no convite a todos, né? Porque quando era muito, a gente estava em momentos de desespero, de tristeza, eu contemplava muito essa passagem e de alguma forma ela fazia sentido para mim, né? Mal sabia eu que lá na frente as coisas iriam se encontrar. E aí foi. Então, eu comecei a me questionar. Falei, poxa, mas se nem Maria, com toda aquela condição de mulher, naquela época, aquela idade, a prometida a José, ela não questionou. E ela falou, faça-se em mim conforme a sua vontade. Olha que tamanha humildade. Olha que tamanha aceitação. E eu iria contestar a forma da maternidade? Quem sou eu para contestar? Né? Eu queria dizer A, B ou C? Não. Naquele momento, a maternidade em mim acalmou. E eu liguei para o Rafael e falei, Rafael, vamos pagar a ovo-doação, vamos continuar, porque aconteceu isso, aquilo, e a gente vai fazer essa ovo-doação. Se é assim, Deus nos permitir. Eu consegui, né, Rafa, aceitar. O Rafael já tinha aceito, mas eu ainda não. E aí, então, nós decidimos partir para a ovo-doação. Ok, isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, eu acordei de manhã para ir trabalhar e de novo no meu orelha direito. Eu não sou louca, viu, gente? Mas eu escuto vozes. E é de Jesus, eu tenho certeza disso. Alguma coisa, na hora que eu acordei, antes de rezar para sair da cama, veio na minha cabeça: vacina do sarampo. Eu falei, oi? Vacina do sarampo? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Falei, não tomei vacina, deve ser por isso. Lembra segunda-feira que o evangelho falava, atente-se aos sinais? Eu falei, vou olhar minha carteirinha. Olhei minha carteirinha, vi que não tinha tomado mesmo a vacina do sarampo, liguei para o médico em São Paulo e falei para ele, posso tomar vacina? Ele falou, claro que você pode tomar. Até preparar o seu útero, até a gente escolher a doadora de ovo, vai demorar 2, 3 meses. Você pode tomar a vacina. Falei, hoje eu não vou tomar amanhã. Beleza, tudo bem, fui trabalhar. Depois do almoço, era antes de eu começar a minha aula na Unifal, começou a me cutucar a cabeça, de novo, e a minha orelha, falando assim, teste de gravidez. Eu falei, não, agora eu tô louca mesmo. Porque como que eu vou fazer um teste de gravidez agora? Pra quê? Eu lembro muito bem que eu estava dentro da minha sala e humilde, ou simples na fé, né, que a gente é, eu olhei assim para a parede e falei, não, Deus, você tá de sacanagem comigo. Pra que o teste de gravidez agora? Nessa altura do campeonato, a gente próximo a fazer a ovo-doação, com tudo que a gente já vivenciou, pra que teste de gravidez? Se eu nunca estou grávida? E aquilo ficou batendo na minha cabeça o dia inteiro, a tarde inteira. Foi minha mãe, né? Minha mãe falou. Uhum. Aí, quando vê, eu saí da universidade, era 7h30 mais ou menos. E aí eu falei, vou ter que comprar esse teste, né? Pra eu ficar mais tranquilo, porque Jesus me falou na segunda que eu tenho que ficar prestando atenção aos sinais. Eu sei que ele tá de sacanagem comigo por um teste de gravidez, mas tá bom, vou ser obediente e vou fazer isso, né? Beleza. E comprei um teste na farmácia, para quem, acho que todas as mulheres, né, já fizeram, ou boa parte delas, e eu comprei o mais barato, era R$ 9,85, eu não esqueço do valor do teste, o mais barato eu peguei. Chegando na minha casa em Paraguaçu, eu nem me preocupei com o teste, fui fazer algumas coisas, depois quando me deu vontade de fazer xixi, eu fui ao banheiro. Mas muito despretensiosamente, em vez de fazer num potinho que é indicado e tudo mais, eu já me lascando com o teste, a verdade era essa, eu só mirei no jato da urina.
E aí, em 3 segundos ou menos que isso, apareceram 2 pauzinhos. E eu olhei e falei, isso aqui é gravidez, mas isso tá errado. Porque eu fiz xixi no Visor. visor do teste. E dava, se você faz xixi no visor do teste, você inviabiliza o teste. Eu falei, pronto. Tá vendo o que é comprar o trem barato? Não dá certo. Foi, eu lembro Eu que vou você ter me que falou. arranjar um outro teste para eu me acertar agora. Isso era umas 7h30, 8 horas, sei lá, da noite em Paraguaçu. Falei, vou ter que sair e comprar um novo. Fui e comprei. Só que aí eu comprei um bom, né? De quase R$ 50. Que eu falei, agora eu não vou fazer trem errado. Beleza. Só que eu voltei para casa e não fiz o teste. Porque no outro dia eu tinha que sair para Brasília a trabalho. Eu fui fazer mala, eu fui lavar a cabeça, eu fui jantar, eu fui fazer as minhas coisas. Lembrei do teste, de tão verdadeiramente eu falo para vocês. Eu não tinha esperança nenhuma nisso. E achava que Deus estava brincando com a minha cara. Aí me deu vontade de assistir. E detalhe, entre parênteses, Rafael estava em Mogi Mirim, onde ele trabalha, sem saber do que estava acontecendo lá em casa. Aí fui fazer o teste, só que aí eu fiz no potinho certinho. Quando eu coloquei o teste, em menos de 5 segundos apareceu assim, grávida, e começou a piscar. Eu olhei de novo e falei, ai meu Deus, agora tem que ficar esperando parar de apitar e vai ter. Não, grávida. Quantos testes na vida eu fiz negativo? E fiquei, gente, eu juro pra vocês que o meu coração estava muito calmo. Eu não tinha, sabe aquela palpitação? Não tinha. Tava tudo tranquilo. Eu tinha certeza, 100%, olha como é que eu sou humana, que não daria certo. E fiquei esperando não grávida ali. Quando parou o teste, apareceu grávida mais de 3 semanas. Ali eu fiquei desesperada. Ali eu fiquei sem chão. E eu tava sozinha em casa, eu queria dividir isso com o Rafael. E ele não me atendia o telefone, lembra, amor? E eu liguei mais de 3 vezes e ele não me atendia. E eu não tava entendendo o que era aquele teste mesmo, sabe? Quando a gente fica meio burra. Mas a única coisa que eu fiz, lá em casa tem um altarzinho muito simples, mas muito de coração. Eu ajoelhei e eu agradeci. Eu não sabia nem que acho que eu estava agradecendo, para falar bem a verdade. Que eu não estava entendendo aquele processo. E aí, Rafael me ligou enquanto eu estava ajoelhada, né? Agradecendo. E falei com ele. Vocês imaginam o susto, né, amor? Como é que foi para você? Tava apavorado, não saía nem voz. E eu pedindo para ela acalmar, porque senão ela ia infartar. De tão apavorada que ela tava. Tava muito apavorada. Pedi para ela tomar água, né? Não vai lá, toma água e volta. E eu me lembro que o Rafael tem a Nossa Senhora Aparecida do lado da cama, né? Lá em Mogi. E ele só abraçava, eu lembro dessa imagem, ele abraçava a Nossa Senhora agradecendo, chorando e pedindo para eu ficar calma, né? Mas sem entender muita coisa. E aí, tudo bem. Estava grávida, achava que estava grávida, mas para confirmar no outro dia eu fiz ainda um teste de sangue, você lembra, Thalita? Porque... Vocês estão vendo, gente? O trabalho que ela me deu, né? Dei. Eu dei muito trabalho. Exatamente. Aí, chegando no laboratório, no outro dia, para fazer o teste, né? Rafael lembrou de uma coisa engraçada, porque no dia anterior eu tinha ido lá fazer vários exames de sangue para levar para São Paulo, e quando eu cheguei lá, na quinta, acho que foi quinta-feira, pedindo para fazer um beta-HCG, as meninas falaram, Lívia, beta-HCG? Você estava fazendo exame para ir para São Paulo? O que é isso de beta-HCG agora? Falei, gente, nem eu tô entendendo, mas eu tenho 2 testes aqui diferentes e que deram positivo. Elas falaram, você tá grávida? Eu falei, oi, eu tô grávida? Mesmo? Vocês têm certeza? Ela falou, você tá grávida, Lívia. Aí fizeram o teste rapidamente. Eu agradeço as meninas da Gold, porque elas são sempre espetaculares comigo. E aí, em 30 minutos, estava pronta, eu estava gravidíssima. Bom, mas a minha história não para por aí.
Eu estava grávida, então, liguei para o meu médico, ele não acreditou em São Paulo, mas mesmo assim me parabenizou por aquilo, né? Falou que realmente era um milagre que tinha acontecido, porque ele praticamente era muito difícil ver isso na prática clínica, o que aconteceu na nossa condição. Ele é católico e ele falou: Isso é um milagre, Lívia, você não tem dúvidas que isso possa ser um milagre. Eu falei: Eu não tenho dúvidas, absolutamente não tenho. Mas a nossa história não para por aí. Por quê? A cereja do bolo ainda estava por vir, ou já tinha acontecido, né? Lembrem que eu fui para a consulta no dia 30 de agosto, né? 2 semanas antes, acho que eram 2 semanas antes, ou uma semana antes, a gente da pastoral, a gente faz a Semana da Família. E o ano passado foi o segundo ano da família, né? E chegando lá na Semana da Família, eu gosto muito de participar e eu fui para o teatro. Então, eu era a pessoa ou a personagem que tirava as mulheres de casa e levava essas mulheres para o mau caminho, para festa, para balada. Então, eu era essa personagem, né? E na quarta-feira, eu iria contracenar com o Inácio, que é do nosso grupo da Pastoral. Se o Inácio estiver presente, Eliane, um beijo. Adoro vocês. E o Inácio, para quem não conhece, ele é um ex-policial grande, sim, sabe? Bem forte, o Inácio. E aí, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou: Lívia, vamos contracenar dessa forma. Você vai na minha casa como se fosse pegar a minha esposa para levar para balada e eu vou brigar muito com você e vou te empurrar. Você se prepara. Gente, eu sou miúda e o Inácio é grande. Eu falei: beleza, vai dar 100% certo. E aí, a mulher do Inácio, no personagem, era a Ilma. Para quem não conhece, a Ilma é mais velha que eu e bem franzina também, como a mim, né? Então, claro que o Inácio iria me empurrar, não iria empurrar a Ilma naquela situação. E fomos decididos a fazer essa cena na quarta-feira da nossa Semana da Família. Chegado no momento, eu comecei a tirar a Ilma da casa, eu comecei a brigar com o Inácio brigar comigo, e de uma hora para outra, o Inácio empurrou a Ilma me cai dentro da igreja, e foi um estardalhaço, porque ninguém imaginava que a Ilma fosse cair. O marido dela, que é o Joaquim, levantou, ficando todo preocupado, e levantando a Ilma, ela se machucou, quebrou, acho que o óculos, machucou as palmas da mão, porque foi muito forte o empurrão do Inácio. E eu fiquei assim, abismada com aquilo. Eu falei: gente, como que o Inácio faz isso na cena? Se o pessoal da pastoral tiver aqui, eles vão lembrar muito bem. E aí eu saí de cena, terminada a cena, o Inácio foi lá para fora, eu falei: Inácio, o que aconteceu que você não me empurrou e empurrou a Ilma? Aí o Inácio falou: Lívia, eu não te enxerguei. Eu falei: como não me enxergou, Inácio? Eu estava na tua frente, eu estava brigando com você. Ele falou: Lívia, desculpa, eu não te enxerguei, eu enxerguei só a Ilma. Eu falei: Inácio, você tá louco? O Inácio falou: não tô, Lívia, me perdoa. Ele ficou muito ressentido, porque ele derrubou a Ilma. Eu vi, ele ficou tremendo de nervoso. E ele pediu desculpa para o Joaquim, para a Ilma, pediu desculpa para todo mundo, coitado. Assim, foi muito difícil. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: mas por que o Inácio não me enxergou? Como não me enxergar? Eu era na frente dele. Tudo bem. Isso foi quarta. No sábado, a gente fazendo vigília 24 horas ao Espírito Santo, que fazia parte da nossa jornada daquela semana, às 3 horas da tarde, ou muito próximo das 3 horas da tarde, a gente tava eu, a Neia, e mais uma moça, que eu sempre esqueço o nome dela, se a Neia puder me lembrar o nome daquela moça. A gente estava fora da igreja, e a Tatiele tá falando que foi um tombo muito feio. Foi muito feio, tadinho da Ilma. E aí, a gente estava fora da igreja. E a gente estava organizando a missa, que seria às 7 da noite, e a vigília acontecendo ao mesmo tempo lá fora. E aí, o que aconteceu? Quando eu, a Neia e essa terceira moça olhamos para dentro da igreja, olha o que a gente vê.
Será que estão vendo? Vocês conseguem visualizar, Tá gente? dando, amiga, para ver. Uhum. Isso, a Rosalina, Érica. Muito obrigada. A Rosalina, exatamente. Muito obrigada. Isso, Silvinha. Foi eu, a Neia e a Rosalina. Olha, vocês conseguem visualizar, gente? Aham. É muito nítido, é muito perfeito. É a Nossa Senhora, abaixada com seu semblante, contemplando seu ventre, iluminado e com as mãos postas na frente do seu ventre. A gente, sem entender tudo isto, a gente ficou admirada. Aí a Érica veio também, outras pessoas vieram e a gente falou: Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Como assim? A gente nunca viu isso aqui, né? Na parede da igreja, isso foi reflexo na parede da igreja. E aí a gente. Não tem nenhum vidro, né? Não, Com não essa dava. imagem. Não tinha Para vidro ser com um essa imagem. reflexo de algum vidro. Não, Não não tem. era, não dava para ser. Realmente não dava. E aí a gente ficou perplexo, a gente só conseguiu tirar foto, a gente ficou ali olhando aquilo, contemplando aquilo sem entender, um olhando para a outra, arrepiada. E aí a gente ficou meio sem saber o que falava, o que fazia, se chamava mais gente para ver aquilo. Mas tudo bem. O coração nosso acalmou, a gente rezou, agradeceu por aquela oportunidade de visualizar. Logo ela foi embora, nunca mais apareceu na igreja. A gente eu já escutei pessoas que já viram momentos ou horários iguais com a luz batendo e nada disso aconteceu. E quando eu tive o meu positivo naquela quinta-feira, mesmo sem o beta-HCG, na quinta-feira, o que me via, depois da minha emoção transbordar, e na minha noite em claro, que eu passei aquela noite, eu passei em claro, em choque mesmo, o que me vinha na minha mente era a imagem de Nossa Senhora das Graças. E ali, para mim, fez todo sentido. Ela anunciou a nossa gestação. E eu não caí na igreja, porque talvez se eu tivesse caído e o Inácio tivesse me visto, eu não estaria aqui contando a nossa história para vocês. Então, olha a alegria, os sinais, o Rafael está falando. Olha os sinais o tempo todo que Deus está cuidando da gente e a gente não percebe esses sinais. Olha como Deus é bom o tempo todo e te protege e a gente não percebe os sinais, né? E a partir de então eu ando sempre com a minha Nossa Senhora no meu peito, que me acompanha a gestação inteira, porque ela gesta junto comigo 24 horas, o Pedro comigo. E nosso filho é um menino, para quem não sabe, chama Pedro Henrique. Nós estamos de 38 semanas quase, um barrigão enorme. Pedro deve chegar, se Deus quiser, até a semana que vem. A gestação foi super tranquila, né? Dentro das possibilidades, me exigiu muito habilidade emocional, né? E entrega de novo, entrega, absolutamente, para que Deus, Maria, os nossos anjos e santos nos conduzissem até aqui, a atravessar a gestação por completo. E Maria sempre comigo, gestando o Pedro incessantemente. Tanto é que essa imagem, ela anda comigo sempre, porque ela está gestando comigo. Desde antes, nem eu sabia que estava grávida, ela já estava no meu ventre, me emprestando o útero dela para gestar junto comigo. Então, essa foi a nossa história. Essa história não acaba, né? São várias coisas que nos aconteceram depois, e aí mais e mais histórias. Mas essa foi a nossa história de milagres que nos aconteceu, a nossa jornada de amadurecimento. E uma coisa que eu queria comentar, que eu não comentei, esqueci, a Thalita ainda falava para mim: amiga, calma, Deus não faz milagres por incompleto. O milagre, ele é completo. Esses dias eu vi o Kiki falando em alguma das lives aqui, e é verdade. A Thalita falava para mim, ele está preparando o seu casamento para que na hora certa o seu filho possa vir. E ela estava, de novo, coberta de razão. Cobertíssima de razão. Eu percebo claramente, eu e Rafael, a gente discutindo várias vezes a nossa história, a gente olha para trás e é um quebra-cabeça perfeito. Se a gente não tivesse sido preparado, a gente não teria essa história para contar.
A gente não estaria na nossa caminhada de fé, que ainda é pequena, a gente está nela, mas a gente está no caminho certo, eu tenho certeza disso, depois de tudo que nos aconteceu. Então, realmente, o milagre, Thalita, que ele não é pela metade, ele é completo, e a gente tem noção muito bem de tudo isso que nos aconteceu. Tudo foi um preparo. E se pudesse deixar um recado para os nossos amigos que estão aqui, né? Sempre quando alguém colocar uma palavra de impossível no seu caminho, lembre-se que para Deus nada ele é impossível. Thalita falava uma coisa e isso ecoava na minha cabeça de alguma forma. O nosso Deus é o Deus do milagre. É o especialista em milagre. E ele é, gente. Creia, porque ele é. Eu sei que é muito difícil para nós humanos que somos, né? Fechar os olhos, entregar as mãos a Deus e seguir no escuro. E confiar na jornada dele. Porque muitas vezes nós queremos seguir a nossa jornada. E não dá certo. E a Thalita falava isso para mim, com todas essas palavras. Amiga, deixa Deus agir na sua vida. Permita uma única vez que Ele mostre o caminho e não que você dite todos os caminhos. Acredita nisso. E foi muito difícil aceitar isso. Eu só aceitei isso depois que eu e Rafael nos vemos despedaçados por muitas e muitas vezes, né? Então, cada um tem seu momento. E a Thalita teve a humildade e a paciência de esperar com que isso acontecesse, né? Tão amiga que ela é, tão especial que ela é, eu não estou falando aqui por conta da live, não, ela sabe muito bem disso. Ela foi minha mentora, ela foi a pessoa que me guiou para chegar aonde nós chegamos, na conquista que nós chegamos, né? Então, se eu puder deixar algum recado, Rafael também depois pode falar, não desista, entrega, confia, fecha os olhos, não sabe para onde vai, fecha os olhos. Vai ser por mar aberto, fecha os olhos e vai e entrega. Porque quando você entrega de corpo e de alma, a sua vida, ela transforma. Da forma que transformou a nossa. Você queria falar alguma coisa? Não? Eu queria agradecer. Agradecer você, Kiki, você, Thalita. Você sabe que as portas da nossa casa estão sempre abertas para vocês. Agradecer a todos os meus familiares, o pessoal que está na live hoje, com os comentários, nós estamos lendo aqui. Queria agradecer a todo mundo, nossos amigos. Oraram pela gente, né, amor? E que todo mundo que ainda continue mandando boas energias, porque agora o Pedro vem dentro de... Acho que agora, amanhã, a gente marca a cesárea. Então, continue em oração para a gente, para a Lívia, ter uma boa hora. Queria só agradecer a todos, tá bom? Coração. A gente é que agradece, meu Deus do céu. Eu revivi tudo aqui, gente. Ai, que coisa maravilhosa. Amiga turrona, né? Oh, amiga, mas eu sou também. Nós duas, você sabe. A gente ficava até 1 da manhã, gente. Nós duas de prosa. E com a gente era papo reto. Com amor, era sempre com foi. verdade. Então, duas turroninhas de Deus, sabe? Aí a gente precisa uma da outra para ajudar. Foi muito importante, Thalita. Eu acho assim que você é uma pessoa muito especial e ungida por Deus, por toda a sabedoria que você tem, que o Kiki tem, o casal que vocês formam. Isso não é demagogia, você sabe, eu acho que as pessoas que estão na live também sabem. O papel fundamental que vocês têm na vida, não só na nossa, mas na vida de várias outras pessoas que a gente sabe. Então, é uma missão muito importante de vocês, tudo isso, e que vocês tenham muita saúde, que vocês tenham muita sabedoria, que vocês tenham muita disposição, né? Eu sei que vocês têm muito, para ajudar realmente, porque nós precisamos, na escuridão, de norte. E a gente precisa de um bom norte, porque senão a gente se perde, e se perder é fácil. Quando você está em tristeza, quando você está passando por um problema gravíssimo, quando o mundo desaba na sua cabeça, né? Então, vocês dois são iluminados, vocês têm esse dom. Eu não estou falando aqui, eu já falei isso para vocês.
né? Vocês têm esse dom da condução. Então, assim, que Deus permita que vocês vivam muito bem, com muita saúde, com muita sabedoria, por muitos e muitos anos. Nós somos gratos por tudo que vocês fizeram por nós. Eu já te falei, né, que hoje a gente já conversou sobre isso, desde de manhãzinha. O importante era vocês para Deus, né? Era resgatar, era cuidar de vocês, era um exercício de preparo, né? Era o preparo espiritual, o preparo emocional, o preparo conjugal. Eu não esqueço que eu e o Kik, gente, a gente se especializou em fertilização in vitro, porque a gente foi ler os documentos da igreja na Canção Nova, lembra? E a gente sentou com a Lívia, não esqueço desse dia. Comendo churrasco. E eu falava, meu Deus, como é que o Senhor me usa? Usa a gente porque a gente sabia aquilo que Deus pedia para falar. E ao mesmo tempo a gente sabia a dor que eles estavam sentindo e que era uma dor nossa também. Então, como falar a verdade de uma forma acolhedora, de uma forma respeitosa pela dor que eles viviam, né? E Deus foi conduzindo tudo isso. Então, hoje eu falava isso para a Lívia. Lívia, nós só fomos mais um instrumento de Deus, né? O que Ele queria era a família de vocês. E a gente vinha muito forte no nosso coração que eles já tinham, a gente já via esse bebê. Tanto é que o Kik viu isso um dia. Eu só não acreditava. Ela me achava doidinha, gente. Achava, ela é louca, ela não tá entendendo o meu problema, o nosso problema. E vocês acreditam que um dia a gente estava na Canção Nova e o Kik olhando o celular esses dias, ele viu a data que nós estávamos lá e a visão que ele tinha tido, né, do bebezinho deles. E a data eu lembro disso. Lembra, amiga? Vocês me ligaram, lembra, amor? E antes da gente vir para o Canadá, a gente um dia jantou na casa da Lívia. E nós fizemos uma oração de agradecimento e tudo. E eu lembro que o Espírito Santo me pedia muito para rezar pelo útero da Lívia. Né? E eu rezava para a Lívia e pelo Rafael, né? Pelo sistema reprodutor deles. E eu falava, gente, eles não devem estar me achando louca, porque eu ficava olhando para a barriga dos dois, né? Assim, olhando e rezando, olhando e rezando. E ali no nosso coração era muita a certeza de que Deus precisava do espaço e que não era pelas mãos do homem. E não era, eles podiam 10, 15, 20, mas eu falava para a Lívia, amiga, vai quantas vezes forem necessárias, porque eu sabia que ela precisava ir até o último, para naquele momento ela se render, porque senão ela ia ter dúvida, assim, olha, não, será que pode ser mais uma vez? Então, e Deus foi fazendo isso. Foi muito lindo, amiga. Somos nós quem agradecemos pela oportunidade de ter vivenciado, ter vivido com vocês todo esse preparo que vinha tanto no nosso coração, né? O sacramento do matrimônio, ele é unitivo e procriativo. Então, Deus precisa nos unir antes da procriação, né? Era essa frase que vinha no nosso coração. Então, Deus foi muito bonito de ver como Ele foi agindo em vocês. Você, amiga, sempre aberta. Tanto é que a Lívia me mandava as partilhas dos exercícios espirituais. E assim, Deus falava com ela de uma coisa, como se ela já tivesse feito vários retiros e vários acompanhamentos, porque era muito claro. E era muito claro, amiga, porque teu coração é muito bom. Teu coração queria, de todo custo, a toda forma, ouvir a voz de Deus. Então, eu não esqueço, quando eu fiz um retiro, e a minha orientadora lá atrás me falou, Thalita, quando a gente vem com um potinho de café, a gente volta com um potinho de café enchido. Quando a gente vem com a talha, que nem nas bodas de Caná, Deus também enche a talha. Então, esse é o coração de vocês, é nesse seio que o Pedro vai nascer, graças a Deus, porque Deus realmente foi cuidando de vocês. E sabe, amiga, uma coisa que me vinha muito hoje, quando eu lembrava, da confissão. Quando olha como Deus é bom.
né? Quando você foi naquela confissão. Estamos aqui. Falei, segundo round, amiga. Tô brincando. Então, assim, a gente vê com muito amor como Deus foi cuidando, né, amiga, de vocês. E é o que você falou, foi levando realmente pelo caminho dele, pelo caminho da verdade, da vida, né? Da vida abundante e plena. Então, somos nós em que agradecemos, meu amor, pela vida de vocês, por esse matrimônio, pela vida do nosso Pedro, amado, querido, e agradecer a Deus, né, por vocês lutarem tanto pelas coisas do alto, é isso. Amém. Amém. Muito amém. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos concederam, né? E espero que se algum de vocês estiverem passando pelo que nós passamos, saibam que vocês não estão sozinhos. A gente pode te ajudar de alguma forma, a uma conversa, a uma orientação, porque a gente sabe que é extremamente doloroso um diagnóstico de infertilidade, né? E não é fácil isso, gente. Não é brincadeira isso. Algumas pesquisas mostram que o diagnóstico de infertilidade de um casal é como se você estivesse recebendo uma sentença de uma doença mortal, por exemplo, um câncer que não tem cura, né? E não adianta, às vezes, você ter o dinheiro que for, você ir para onde for, se Deus não quiser. Isso ficou muito claro na nossa vida. Não adianta você rodar o mundo, não adianta você querer o mundo, se Deus não quer permitir. Então, por isso que a gente reforça, entrega, fecha os olhos e vai. Porque Ele sabe de tudo e Ele cuida de tudo. Amiga, eu vi a Silvinha perguntando aqui da confissão. Você quer falar? Da confissão, na verdade, Silvinha, eu não me confessava. Há mais de 15 anos, eu achava extremamente balela. A verdade é essa. E eu questionava isso muito, falava muito com a Thalita tentava me fazer confessar, e eu falava, não faço isso de jeito nenhum. E foi muito difícil, até o momento em que eu senti na minha caminhada a necessidade de confessar, né? E aí, espontaneamente, eu me lembro muito bem que foi em Mogi Mirim, eu estava lá de férias, e falei, Rafael, eu vou sair. O Rafael nem sabia o que era, né, amor? Uhum. E eu fui confessar. E foi uma libertação para mim, aquela confissão. Eu ressignifiquei a palavra confissão. Chegando no consultório, partilhei com o Rafael o que tinha acontecido, né? Ele falou, nossa, você vai confessar? E ali começou uma nova jornada dentro do meu coração, uma ressignificação da confissão, né? Então, isso me libertou de muitas coisas, assim. É impressionante como que Deus toca, Deus age. Basta você permitir. Como diz a Thalita, dê apenas uma chance a Ele. E Ele pode ter certeza que Ele vai fazer um regaço no seu coração. E sabe, amiga, a Silvinha colocou isso agora, né? A gente precisa entender, porque muitas vezes nós não fomos bem catequizados, muitas vezes nós não fomos bem instruídos, né? O mundo de hoje, gente, nós que estamos nessa luta em Deus, é a porta estreita, porque o mundão lá fora não vai falar isso, né, para nós. Mas Deus, Jesus é tão sábio ao deixar para nós a igreja, que dentro da nossa igreja nós temos as respostas às perguntas e nós temos os sacramentos. Então, a importância que tem uma confissão bem feita, a importância que tem uma comunhão em estado de graça. Como nós vamos... Então, assim, tudo isso, olha como Deus foi trabalhando, né, na vida deles. Era uma cura que precisava realmente acontecer para receber a promessa de Deus, para receber o Filho amado, né? Que Deus já tinha preparado para eles, que já tinha sonhado. Pedro já é sonhado e chamado pelo nome antes daquele teste positivo.
Então, assim, como Deus precisa trabalhar em nós para que a gente lembre, gente, de buscar nele. Então, assim, a história dali, do Rafa, eles me chama muita atenção, porque é um testemunho muito grande do milagre que é a vida do Pedro, mas do milagre que é a conversão dos nossos corações, do abandono, né? Porque é o que a Lívia falou, enquanto às vezes a gente vai procurar, nós vamos procurar, gente, porque nós somos humanos, nós queremos da nossa forma, no nosso tempo, e quando a gente cisma, a gente quer. Mas Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida para nos educar, para que Ele possa, de fato, trabalhar o terreno. Como que uma sementinha vai ser plantada num terreno cheio de erva daninha? Então, o que Deus faz com a gente? Ele vai cuidando, ele vai tirando cautelosamente, gentilmente. Isso é uma coisa que sempre a nossa amizade foi muito linda, porque nós duas sempre fomos muito verdadeiras, mas muito doces, para que uma pudesse ser apoio. Eu acho que é isso a amizade, e é esse amor que Deus tem por nós, é aquele amor que é paciente para entender o nosso tempo, mas ao mesmo tempo amoroso, e que vem ali tirando as ervas daninhas para a hortaliça poder florescer, né? Então eu acho que isso tudo é razão de louvor e milagre. Toda essa reestruturação, a busca pelos sacramentos, é estar em estado de graça para receber o Filho de Deus. É isso. Exatamente. A gente consegue enxergar a manifestação de Deus em tudo que aconteceu. Não tinha. Hoje, olhando para trás, eu falo, nós teríamos que passar por tudo isso sem nem menos uma vírgula para a gente se transformar em casal verdadeiramente diante da fé, né? Então, hoje eu agradeço, e Rafa também, por tudo que nós passamos, por mais difícil que foi 2 anos e meio de um diagnóstico aterrorizante para a gente, totalmente impossível aos olhos dos humanos. A gente foi dado como perdido, era 0% de chance disso. Nós acreditamos no papel, né? E ver o que Deus fez, assim, retrospectivamente, é um quebra-cabeça maravilhoso, maravilhoso. A gente consegue enxergar a manifestação de Deus em cada um dos nossos, talvez, limites que nós tínhamos enquanto casal, né? Então, a Thalita falava, e eu não esqueço disso, acho que ninguém pode esquecer, não existe milagre incompleto, mas para isso ele tem que curar várias coisas. E somente depois da cura em vários outros segmentos, que foi no nosso caso, é que a graça ela é completa. E aí, é isso que nos aconteceu. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente. A live vai ficar gravada para quem perdeu o comecinho, para que vocês também, amiga, possam disponibilizar para caso, né, para os amigos de vocês, para quem pedir para vocês ou que vocês quiserem, até para vocês terem salvo aí também para mostrar para ele daqui uns anos. Amanhã a gente disponibiliza. A da Marcela, que foi de ontem, deve estar daqui a pouquinho já terminado o download. Por favor, pessoal, quem não se inscreveu, se inscreva, porque agora, por exemplo, já poderia estar disponível. Agora a gente vai ter que ir gravar e tem que ser de madrugada para nenhum telefone não tocar. A gente tem que esperar essa 1h30 de live, salvar no celular, fazer o upload, depois colocar no YouTube. Então, é trabalhoso, o que não tem problema, a gente faz com amor, mas que vai facilitar para a gente poder fazer direto depois no YouTube. E amanhã nós temos mais um milagre, né, com a presença da Patrícia, de Paraguaçu do Rocha. Então, a Patrícia vem testemunhar o milagre dela também. Tá bom? Eu acho que era isso de avisos. Mais alguma coisa, meu amor? Não, só agradecer vocês pela disponibilidade. Eu estava só lembrando aqui o dia que a gente
Depois que a Lívia tinha partilhado com a gente tudo isso, aí a gente perguntou para um seminarista amigo nosso, Eu falei que a gente foi falou assim, especialista. o que que a igreja fala sobre esse tipo de tratamento, né? Aí ele falou, não, a igreja não, assim, não apoia, não aprova. Aí a Thalita falou assim, mas tem algum documento, alguma coisa? Ele mandou pra gente, aí a gente foi ler, e aí a gente olhou pro outro, eu tinha que chegar, e falou assim, não valia só falar assim, amiga, não pode. Eu tinha que explicar. Não, mas eu falo assim, nossa, amor, você tem que falar pra Lívia. Eu falei assim, mas, nossa, ela vai ficar meio brava agora, né? Foi engraçado. Ai, Deus Mas Deus. Sempre eu questionando, né? É assim, amiga, a gente questiona, mas Deus responde. No ouvido Responde muito. Ah, ó, minha orelha direita, ele fala muito. Ai, meus amores, a gente ama vocês, a gente ama o Pedro e nós queremos pedir para todos que estão aqui acompanhando a gente que hoje reze uma Ave Maria para o Pedro, pela Lívia e pelo Rafael. Em louvor e agradecimento a tudo que Deus realizou e por tudo que Ele ainda está por fazer. Amém. E a gente agradece muito as orações que nos mantiveram em pé por muito tempo, e especialmente dos familiares, dos amigos, daquelas pessoas que torciam muito por nós. Então, a gente agradece e continue rezando para que eu tenha uma boa hora e que já já o Pedro vai estar entre a gente. Em nome de Jesus. O milagre é completo, já está tudo certo. Tá tudo bem. Mais uma vez, obrigado a vocês, meus familiares, meus amigos, todos, tá? Todo mundo aí que participou da live também, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês, a gente ama vocês. Gente. Fala tchau, titia, tchau, tio. Fiquem com Deus. Tchau, nenenzinho lindo. Tchau.